Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O senador Romero Jucá, do MDB, vira réu em votação unânime do Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter recebido propina do Odebrecht. E você vai ver também. Polícia descobre fábrica de dinheiro na zona sul de São Paulo. Foram apreendidas notas de real, dólar e euro. Vôlei de luto. Morre Bebeto de Freitas. Ele foi técnico da geração de prata da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. O desaparecimento do brasileiro Kaique Trindade, que mora na Irlanda, completa uma semana. A mãe do jovem está no país e busca explicações para o que pode ter acontecido. Esse apelo aqui de uma mãe que está desesperada, que nos avise, que comunique com a gente. Mais uma baixa no governo de Trump. A demissão do secretário de Estado americano Rex Tillerson é a mudança mais importante feita até agora na equipe do governo de Donald Trump. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O líder do governo no Senado e presidente do MDB, Romero Jucá, passou a ser réu no Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF aceitou uma denúncia contra o senador por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esta é a primeira vez que Romero Jucá vai responder uma ação penal no STF. A denúncia do Ministério Público teve como base a delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Jucá é suspeito de receber propina da construtora. Ele teria pedido doação de R$150 mil para a campanha eleitoral do filho em 2014. Na época, Rodrigo Jucá era candidato a vice-governador em Roraima. Segundo a denúncia, o dinheiro teria sido repassado para o diretório do MDB no estado. Em troca, o senador teria feito emendas em duas medidas provisórias que tramitavam no Congresso e beneficiavam a Odebrecht. A primeira turma do Supremo aceitou a denúncia por unanimidade. Agora serão colhidas provas e testemunhas serão ouvidas. Só depois acontece o julgamento. O senador, que é alvo de outros 12 inquéritos no STF, negou as acusações. Foi uma doação oficial e a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou tranquilo, vou responder tudo. Provarei que sou inocente, que não houve nada de errado nessa doação e, portanto, nós vamos aguardar e trabalhar com tranquilidade através dos nossos advogados. Em nota, o MDB também negou ter recebido qualquer quantia ilegal e disse confiar na justiça. O anjo da guarda de Jucá é muito forte. Com 13 ações, ele se manteve incólume até agora. Esse é um dos problemas do odioso foro privilegiado que precisa acabar. Eu não sei se alguém no governo, no PMDB, vai realmente se incomodar. Mas ter um líder, um presidente nessa situação não é nada agradável. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que proibiu a condução coercitiva de investigados. O ministro atendeu a um pedido do PT, Partido dos Trabalhadores. O Ministério Público argumenta que a prática de obrigar uma pessoa a prestar depoimento está prevista na lei e que a medida possibilita a identificação do acusado e a rapidez do andamento do processo. Além disso, a PGR afirma que a condução coercitiva não fere os direitos fundamentais de permanecer em silêncio e a proibição de se autoincriminar. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou hoje no evento do jornal Folha de São Paulo, aqui na capital paulista, que não se importa com a pressão para colocar em votação ações que possam favorecer o ex-presidente Lula. Uma revisão no entendimento de que um réu pode cumprir pena logo depois de condenado em segunda instância pode ajudar o ex-presidente,
já que o petista foi sentenciado a 12 anos e 1 mês de prisão na Lava Jato pelo TRF4. Carmen Lúcia deve receber o advogado de Lula, o ex-ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence, amanhã, e diz que não será influenciada. Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão. A ministra não deve e não pode se submeter às pressões para salvar Lula da prisão. As pressões são explícitas e pesadas e a ministra sabe que se atendê-las e antecipar decisões, coloca o tribunal que preside em maus lençóis. Aliás, o Supremo já decidiu num sentido nessa questão. Vale a prisão na segunda instância. De repente, um ministro ou outro, por razões desconhecidas, muda de ideia e, estranhamente, o tribunal decide julgar ou querem alguns ministros que a questão seja julgada de novo. E, nesse caso, tudo indica, se houver nova decisão, isso vai acabar beneficiando o ex-presidente. O governo subiu o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e vai recorrer da decisão de alterar as regras do indulto natalino. Até um pedido de impeachment de Barroso é cogitado. Os ministros da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e da Justiça, Torquato Jardim, foram os escalados para atacar o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Jardim argumentou que Barroso invadiu as competências de outros poderes e ainda desrespeitou o plenário do STF ao alterar as regras do indulto natalino assinado pelo presidente Michel Temer. Invade competência exclusiva do presidente da República para o indulto. A decisão surpreende porque antecipa o mérito, o que subtrai competência do plenário. A decisão de Barroso foi anunciada na tarde de segunda-feira. Ele determinou que condenados por crimes de colarinho branco não terão direito ao indulto e só poderão ser beneficiados os condenados com penas de até 8 anos. A atitude de Barroso em relação ao indulto irritou ainda mais o governo, que já estava indignado com a decisão do ministro de quebrar o sigilo do presidente Michel Temer na semana passada. Barroso é o relator do inquérito que investiga se o presidente recebeu propina para beneficiar empresas do setor de portos. O ministro Carlos Marum, que tinha anunciado que o próprio presidente divulgaria os dados bancários, recuou e disse que o governo quer ter acesso ao pedido para depois liberar as informações. Marum atacou a investigação e disse que Barroso age de forma política. Segundo ele, o magistrado tenta impor uma agenda negativa no momento em que o presidente declarou guerra à criminalidade e passou a ter bons resultados. Inquérito é frágil. E, nesse momento, parece que você liga aí uma metralhadora giratória tentando ver se acha alguma coisa. Como se estivesse procurando pelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo. Fiel escudeiro de Temer, o ministro avalia, inclusive, entrar com um pedido de impeachment do ministro Barroso. Eu não estou aqui para fazer o que outros fazem, desrespeitar a Constituição. Se for esse o caminho, agasalhado pela Constituição, para casos como esse, eu analiso a possibilidade de me licenciar da minha função de ministro de Estado, retornar ao meu mandato para apresentar uma solicitação de responsabilização do ministro Barroso. Não é governo, não é liderança do governo, é o deputado Carlos Eduardo Xavier Marum. O ministro Luiz Roberto Barroso não se manifestou sobre as acusações. Moralmente, estou dizendo moralmente, a decisão de Barroso não merece, não pode ter reparos. E na procura, suposta procura de um acerto jurídico, de uma questão jurídica, acaba não caindo bem para o Planalto arguir a ilegalidade de uma medida que impede que corruptos de todos os matizes sejam brindados com um indulto, cujo alcance é uma novidade. É bom lembrar
que Barroso conduz as investigações sobre Temer, o que evidentemente provoca um clima de hostilidade. O ex-secretário estadual de Administração Penitenciária no governo Sérgio Cabral e o diretor-geral da Polícia Especializada foram presos hoje na Operação Pão Nosso, um desdobramento da Lava Jato. Os dois são acusados de envolvimento num esquema de corrupção e lavagem de dinheiro de 44 bilhões de reais no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 24 mandados de prisão preventiva e temporária, além de 28 de busca e apreensão. Entre os presos, o ex-secretário de Administração Penitenciária, o coronel César Rubens de Carvalho, e o diretor-geral de Polícia Especializada, o delegado Marcelo Martins. O pai do delegado, Carlos Mateus Martins, também foi detido. A Operação Pão Nosso, um desdobramento da Lava Jato, investiga fraudes no fornecimento de pães para os presídios do estado. A organização criminosa comandou o esquema que envolvia o sistema penitenciário do Rio de Janeiro durante a gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Entre 2010 e 2015, fraudou contratos de fornecimento de alimentação para cerca de 50 mil presos do estado, mantendo sempre os mesmos fornecedores para dividir os lucros. Nesse período, os contratos movimentaram mais de 73 milhões de reais. Desse valor, mais de 44 milhões foram desviados em fraudes e superfaturamentos. A investigação do Ministério Público Federal apontou que o Estado pagava 2 vezes pela produção de pães. Primeiro, usava o dinheiro do contribuinte para comprar o material para a fabricação, além de fornecer o local para o funcionamento da oficina de padaria, dentro do presídio de Bangu. O segundo pagamento era pelo pão já pronto, vendido pela empresa Induspan, substituída depois pela empresa Iniciativa Primos. Uma vez verificadas as irregularidades, veio a OCIP Iniciativa Primos, que aí já estava em nome de terceiros. E a Alimentex, que era a empresa por meio da qual houve um grande fluxo de dinheiro que recebeu e repassou em atos de lavagem. Em troca dos contratos fraudulentos, as empresas pagavam propina para os envolvidos no esquema. As investigações apontam que o patrimônio do ex-secretário aumentou ao menos 10 vezes enquanto esteve à frente da Secretaria de Administração Penitenciária. Ainda segundo a investigação, o delegado Marcelo Martins e o pai dele recebiam mesadas e eram sócios de empresas envolvidas na lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do ex-secretário César Rubens Monteiro de Carvalho diz que já explicou ao Ministério Público Estadual, por meio de petição, que não existe qualquer ilegalidade nos contratos envolvendo a padaria do Complexo de Jericinó e se colocou à disposição para os esclarecimentos. Esse é o pão que o diabo amassou aí da prisão. Literalmente. E falando em pão que o diabo amassou, o ex-presidente Lula diz que, entre aspas, está pronto para ser preso. A declaração está no livro A Verdade Vencerá. O povo sabe por que me condenaram, que será lançado na sexta-feira em São Paulo. O livro reproduz uma entrevista dada por Lula ao jornalista Juca Kfouri e Maria Inês Nassif para o professor de Relações Internacionais Gilberto Maringoni e para a editora Ivana Ginkin. Na conversa, Lula também diz que não irá fugir do país e nem buscar asilo político em alguma embaixada. Vamos conversar com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Queria voltar um pouquinho àquela história, né, do governo querer recorrer contra o indulto natalino que o ministro Barroso do Supremo suspendeu. Nesse caso específico, a gente acompanha essa escalada de tensão, né, entre o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o presidente Michel Temer. Nesse caso específico, quem tem razão? Barroso, de fato, invadiu uma competência, uma prerrogativa que é do Executivo, que é do presidente da República?
Boa noite, Amanda. Invadiu e o fez da pior maneira possível. Eu vou explicar por quê. É apelando ao populismo. Vamos lá. Se você me perguntar, Amanda, eu escrevi isso hoje de manhã no meu blog, se eu sou mais favorável aos critérios de indulto do Barroso ou aos critérios de indulto de Temer, eu não terei dúvida nenhuma em dizer eu sou favorável aos critérios de indulto estabelecidos pelo Barroso. Só que a questão é de outra natureza. A questão é, pode o ministro Barroso estabelecer critérios de indulto? E a resposta é absoluta, resoluta e escancaradamente não. Ele está exorbitando de suas funções, ele está chamando para si uma atribuição que é do presidente da República, que é o inciso 12 do artigo 86 da Constituição, que são as prerrogativas do presidente. Aliás, agora virou moda. A Carmen Lúcia, presidente do Supremo, tirou do presidente da República o inciso 1º, que é o poder de nomear ministros. Vai o Barroso e tira o 12, que é o poder do indulto. Atenção, é preciso ver o que diz a lei a respeito disso. O ministro inventou que a Constituição proíbe a concessão do indulto da forma como o Temer o fez. É mentira. Isto é apenas mentira. E eu desafio alguém a provar o contrário. Não existe nenhum lugar da Constituição, nenhum quer dizer nenhum, os critérios para o estabelecimento do indulto, a não ser aí por interpretação, né? No inciso 43 do artigo 5º, você tem os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Nesse caso, nem é anistia, nem é graça, que não está claro no ordenamento jurídico brasileiro o que é, e se entende graça por indulto. Então não pode crimes de terrorismo, não pode tráfico de drogas, etc. Está ali os crimes que não pode, né? De resto, o critério do decreto é autônomo, é o presidente. Isso é uma coisa que vem lá dos muito antigamente, o chamado poder soberano dos reis para livrar alguém das penas. Tem no mundo inteiro, o presidente dos Estados Unidos pode livrar uma pessoa condenada à morte, por exemplo. Né? Isso tem em todos os lugares. E aí se inventou, e isso começou no Ministério Público, e começou com Deltan Dallagnol, de quem falaremos daqui a pouco, que o Temer estava indultando acusados de corrupção. Atenção, nos últimos 15 anos, os indultam, se me permite o pleonasmo, os chamados crimes não violentos. Os crimes de colarinho branco estão entre os crimes não violentos. É um critério que já existia antes, o Temer não inventou. Inventou-se uma outra mentira, que o indulto beneficiaria condenados pela Lava Jato. Não, porque prevê o cumprimento de 1/5 da pena. E não tem ainda ninguém condenado a Lava Jato que tenha cumprido 1/5 da pena. É tudo mentira. É uma forma de depredar a autoridade do presidente da República. E é esse mesmo ministro Barroso que, desrespeitando a Constituição, resolveu quebrar o sigilo do presidente referente a 2013, quando ele não era ainda presidente. Aí, nesse caso, desrespeita o parágrafo 4º do artigo 86. Sim, senhores, basta ler a lei de novo, eu estou com a lei. O seu ministro Roberto Barroso faz por merecer uma denúncia por impeachment. E aí? Quem é que vai comprar essa guerra? Será que vale a pena? Não é? Por que é que todos eles não decidem, incluindo a ministra Carmen Lúcia, que hoje andou dando uma de clube da Luluzinha, né, para mostrar que ninguém manda nela? Ninguém manda mesmo, a Constituição manda na senhora. Por que todos eles não decidem cumprir a lei? Essa é uma boa saída. E eu não estou bravo com eles não, eu só sou uma pessoa enfática assim mesmo. Reinaldo, boa noite. Capítulo Deltan Dallagnol. Ele vai dar um curso de autoajuda. O que você acha disso, Reinaldo? Eu acho, Boris, que Greta Garbo terminou no Irajá.
né? Conforme eu havia previsto. Olha como eu sou antigo com essa piada, depois vocês procurem na internet. Boa noite, Boris. Ele vai dar um curso de autoajuda, um curso, Boris, olha que bonito, é um curso que se chama Acelerador de Pessoas. Eu tenho certeza que você não tem ideia do que é isso, eu também não tenho, ninguém tem, mas o Deltan sabe como é que é. É um curso para ensinar as pessoas a serem líderes nas suas áreas. Se elas tiverem vontade, determinação, energia, garra, então elas conseguirão tudo o que elas querem. E o Brasil hoje precisa de líderes. É esse o papo do curso. Custa 3.200 para você fazer esse troço aí. E lá tem uma aula com o Dallagnol. E o Dallagnol realmente sabe como acelerar pessoas, porque ele sai da mais absoluta mediocridade, da mais absoluta obscuridade para o estrelato. E como é que ele conseguiu essa aceleração? Desrespeitando a Constituição, desrespeitando as leis, desrespeitando as regras do Ministério Público, dando entrevistas coletivas, pedindo a cabeça de pessoas, oferecendo denúncia contra as pessoas e depois dando entrevista coletiva, fazendo uma outra denúncia que não está no papel, recorrendo ao Twitter, ao Facebook, como se fosse um desses moleques que ficam atrás dos computadores insultando as pessoas. Então, o que o Deltan Dallagnol tem a ensinar, num curso de autoajuda, é como desrespeitar as regras do jogo para ser o enfant terrible, para ser o menininho da turma, aquele que aparece mais. Eu acho que para a idade que ele tem, já é uma decadência e tanto. Está sendo mais depressa do que previ. Esse rapaz ainda desce mais. Fiquem certos disso. E por uma única razão, ele não respeita as regras do jogo. E isso é muito feio, Deltan Dallagnol. Menino malvadinho você. É isso aí. Ainda deve dar tempo de se inscrever, Reinaldo. Corre lá para o curso. Boa noite. O presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência hoje, durante um evento com empresários em São Paulo. Uma das reformas que ainda iríamos fazer, e vamos fazê-la, porque a reforma da Previdência saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Nenhum candidato a presidente, governador, deputado federal, senador, vai poder comparecer perante o eleitorado se não disser eu sou a favor ou sou contra a reforma da Previdência. E quem disser eu sou contra a reforma da Previdência, vai ter que dizer, olha aqui, este ano teve 280 bilhões de déficit na Previdência, no ano que vem vai ter 320 bilhões. Por mais que o presidente tenha razão, a reforma da Previdência neste governo está morta e cremada. O presidente sustenta a tese de que ela pode ser aprovada, etc., etc., e isso ele faz para corroborar a tese de que ele, Temer, substituiu, para não corroborar a tese de que ele, Temer, substituiu um caso perdido, que era a Previdência, pelo tema da segurança. O Rede TV News exibiu na última sexta-feira um vídeo que mostra um rapaz de 18 anos sendo agredido por policiais militares na zona oeste de São Paulo. Hoje, a repórter Caroline Nequirito entrevistou o jovem que aparece nas imagens. Estava eu e mais 3 amigos na frente do mercado. Quando essa viatura passou, abordou a gente, mandou a gente descer com a mão pro alto. Eu desço com a mão pro alto. É na hora que um policial vem me dá um empurrão. Fala, que você tá olhando pra mim? Aí eu falo, não precisa disso não, senhor, a gente não tá fazendo nada. Aí é na hora que eu tô falando com ele aqui, ó, é na hora que o outro policial vem e me dá um tapa no rosto. O jovem não esquece a noite do dia 4 de março, quando foi abordado e agredido por 2 policiais militares. Tudo isso foi registrado pela câmera de segurança de um supermercado. Manda eu colocar a mão na cabeça e virar de costa. Eu coloco, viro de costa, é na hora que ele dá um soco por trás. Aí nisso que ele dá um soco por trás, eu já sinto minha boca sangrando. Aí eu só fico com o rosto baixo, assim, só pingando sangue no chão. Aí eles me ameaçou também, falou que ia me matar. Falou que eu tava dando sorte por causa que tinha a câmera lá.
No dia da agressão, o garoto registrou o número da viatura e o sobrenome de um dos policiais. M16405, PM Menezes. Fez comigo aqui, ó. Hoje, o jovem e a mãe vieram até a ouvidoria prestar depoimento. E ela acredita que o filho está sendo perseguido pelos policiais. Dia 26 eu estava no fórum, né? Numa audiência da minha mãe. E a minha vizinha me ligou, falando que a minha casa estava cheia de polícia. Na hora eu liguei pro meu irmão e eu perguntei, eles estão com mandato judicial? Meu irmão falou, não. Eu acredito que seja uma perseguição, porque eles já estavam com a foto do meu filho e ele já estava com a xerox do documento dele. E do nada eles bateram no meu filho, não pediram o documento, eles não estavam fazendo nada de errado. O jovem, que já tem passagem pela Fundação Casa há aproximadamente 3 anos, foi detido por roubar um carregamento dos Correios. Na ouvidoria da polícia, a família estava acompanhada pelo coordenador do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP. Eu recebi a denúncia dessas agressões contra o jovem através do Conselho Tutelar da região do Butantã. E a partir daí nós encaminhamos também essa denúncia aqui para a própria ouvidoria de polícia. Os depoimentos do jovem e da mãe dele foram encaminhados para a Corregedoria da Polícia do Estado de São Paulo, que está apurando o caso. Os 2 policiais foram afastados das ruas e, por enquanto, desempenham serviços administrativos. Espero que seja feita, né, a justiça, né? Que eu tô certo, não fiz nada de errado. E ele fez essa covardia aí, né? Esses patas de cavalo têm que ser expulsos da PM no mínimo. Em nota, a defesa dos policiais disse que o batalhão onde esses PMs atuam vai apurar o caso por meio de um processo disciplinar. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, substituiu o pato usado nos protestos contra os aumentos de impostos por um sapo que você vê aí. A mudança vem com a nova campanha da Fiesp, Chega de Engolir Sapos. Novo símbolo foi anunciado hoje. O sapo, de 5 metros de altura, foi inflado em frente à sede da Federação, na Avenida Paulista. O número de ataques a carros fortes tem aumentado no país. Somente em 2017 foram 108 casos, um aumento de mais de 50% em relação a 2016. Em 2018, foram 19 casos e 7 vigilantes mortos. Para combater os criminosos, a polícia tem intensificado os treinamentos. Explosões, troca de tiros e perseguições. As cenas parecem reais, mas não são. Fazem parte do treinamento da Polícia Militar para combater a ação de quadrilhas especializadas em assaltos a carros fortes. A importância do treinamento, esses simulados que a Rota vem desenvolvendo e vem fazendo, a importância é demonstrar para a população o quanto é difícil, né, esse tipo de atendimento de ocorrência, atendimentos de ocorrência de alto risco, extremamente complexa, né? Ataques a carros fortes se tornaram cada vez mais frequentes nos últimos anos. A favor dos criminosos, a facilidade em obter dinamites e armas de grosso calibre usadas em guerra, como fuzis AR-15 e AK-47. O criminoso ele vem se armando cada vez melhor, né? Ele já possui armamentos aí que são realmente o que você comentou, são armamentos de guerra, né? Mas a Rota ela também está muito bem preparada e equipada, e a gente sempre comenta, né? Não adianta só ter o armamento e não ter o treinamento. Transportar dinheiro nunca foi tão perigoso. Um levantamento feito por empresas de segurança apontou um aumento de 58% no número de ataques a carros fortes no ano passado, em comparação com 2016. Foram 108 casos, 1 a cada 3 dias. Nunca foi tão perigoso transportar dinheiro no Brasil.
Na maioria das vezes, os ataques são cinematográficos. E um detalhe, em 90% dos casos, são usadas dinamites contrabandeadas. Nos últimos 2 anos, mais de 85 toneladas de explosivos foram apreendidas. Só em 2016, as empresas de transporte de valores tiveram prejuízo de 400 milhões de reais. 2 casos de bebês que tiveram a cabeça arrancada durante o parto são investigados em Araguari, no interior de Minas Gerais. Segundo o hospital onde aconteceram esses casos, os bebês já estavam mortos e o procedimento padrão foi realizado para salvar a vida das mães. Mariane estava grávida de 6 meses, mas sentiu contrações na manhã de ontem. Acompanhada do marido, foi atendida na Santa Casa de Araguari, no Triângulo Mineiro. Durante o parto, o bebê prematuro já estaria sem vida e teve a cabeça arrancada ao ser retirado do corpo da mãe. Eu vi tudo, o que aconteceu, tudo. Não tem palavra para explicar o sofrimento que a gente está passando. Sentimento de dor, coração despedaçado. No atestado de óbito, o médico Fernando Borges dos Santos declarou que a mãe sofreu um aborto, mas os pais contestam. Antes eu tinha feito ultrassom e vi que aí minha mulher estava até sentindo ela mexer antes de acontecer isso. Então poderia ter evitado, né? Esse seria o segundo caso de um bebê que teve a cabeça arrancada durante o parto na Santa Casa de Araguari nos últimos 4 meses. De acordo com o Ministério Público, o mesmo médico teria feito os 2 partos. Em novembro do ano passado, Tânia Borges da Silva também denunciou o obstetra e o hospital. A brutalidade foi tanta, assim, a maneira como ele se tratou, que nesse puxar minha menina, eles arrancaram a cabeça dela. De acordo com especialistas ouvidos pela nossa reportagem, mas que foram orientados a não gravar entrevista, os casos de Araguari são chamados de cabeça derradeira. No parto, quando o bebê já está morto e a cabeça dele fica presa, o médico tem que decepar a criança, pois caso a cirurgia demore, a gestante corre risco de infecções ou hemorragia. O procedimento é usado pelos médicos para salvar a mãe. O Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público já abriram investigação sobre os 2 casos. Em nota, o hospital afirmou que os bebês já estavam sem vida e que então foi necessário o procedimento para a retirada dos corpos. A Polícia Civil de São Paulo encontrou hoje uma fábrica de notas falsas no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo. A quantidade de cédulas encontradas surpreendeu os policiais. O repórter Igor Duarte está no local e tem mais informações. Boa noite, Igor. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Pois é, essa apreensão surpreendeu os policiais não só pela grande quantidade de notas apreendidas, mas também pela semelhança dessas notas falsas com as originais e também pela estrutura montada pelos criminosos. São notas falsas de 50 e 100 reais, de 100 dólares e também euros, além de impressoras profissionais e todo o material utilizado para a fabricação dessas notas. Tudo era produzido nesta casa que fica num bairro de classe média aqui na zona sul de São Paulo, na região da Saúde, e os criminosos escolheram justamente esta residência porque acreditavam que aqui ficaria mais difícil para serem descobertos pelos policiais. Foram quase 2 meses de investigação, 3 pessoas foram presas e a polícia não descarta que outras pessoas estejam envolvidas. Os investigadores acreditam que essas notas falsas eram usadas pelos criminosos para aplicar golpes e também para comercializá-las, inclusive na internet. São Paulo, Igor Duarte para o Rede TV News. Impressionante. Vamos a um outro caso absurdo. Uma imagem causou polêmica nas redes sociais. Um funcionário de uma empresa de limpeza foi flagrado na manhã de hoje jogando um jato d'água em um morador de rua que dormia na calçada. Veja só, o caso aconteceu próximo à região da Cracolândia, em São Paulo, fica lá na região central. Em nota, a prefeitura repudiou o fato e diz que está apurando o caso. Você só vê que ele para quando vem uma funcionária da assistência social chamar a atenção do funcionário de limpeza, senão ele continuaria jogando o jato d'água em cima do morador de rua que se cobre aí com esse lençol, com esse cobertor. Já a empresa responsável pela limpeza informou que vai demitir o funcionário que aparece nas imagens e que as operações de limpeza na região da Cracolândia são realizadas com apoio diário da Guarda Municipal e da Assistência Social.
Um funcionário de uma creche foi assassinado pelo marido de uma professora em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Este é o carro onde estava a vítima, Rafael Paz Siqueira, de 26 anos. As marcas de tiros no vidro mostram a crueldade do assassino. Rafael era ajudante geral desta escola infantil em Santo André, na Grande São Paulo. De acordo com as investigações, ele foi morto por Aparecido da Silva Martins, marido de uma professora da escola. A mulher contou à polícia que Aparecido achava que ela tinha um caso com o Rafael. Ela nega. Disse também que sofria ameaças de morte do marido e que nunca o denunciou por medo. Até o celular dela ele vistoriava. Então ela não tinha espaço, nem para vir na minha casa ele trazia, ficava no portão esperando e esperava ela sair para ir embora. A professora também disse que o marido a levava e buscava todos os dias na escola. Ontem ele foi no mesmo horário, fim da tarde. Ela entrou no carro, só que eles não foram embora. Aparecido deu uma volta no quarteirão e quando passou pela escola de novo, Rafael estava saindo. Aparecido então desceu do carro e atirou em Rafael. Mesmo baleado, Rafael conseguiu voltar de carro até a frente aqui da escola e pedir ajuda aos funcionários que abriram o portão. Ele ficou caído no chão do lado de dentro, só que ainda assim o criminoso pulou o muro, atirou mais 2 vezes contra Rafael e fugiu. A professora, por medo, até agora não voltou para casa. Ele descarregou o revólver. Lá dentro ele descarregou? Descarregou. Então ele veio para matar? Veio para matar. É o que a gente sabe até agora, o momento, né? Os investigadores encontraram dentro do carro de Aparecido a arma usada para matar Rafael. A polícia vai ouvir as testemunhas e as imagens das câmeras de segurança da escola também devem ajudar na investigação. Dado ciência para o delegado, a delegada de plantão aqui do 5º DP tomou ciência dos fatos e está elaborando ainda a ocorrência de homicídio simples. E vamos conversar agora com o comentarista de segurança, Jorge Lordello. Lordello, boa noite. Como é que uma mulher, no caso de um crime como esse passional, pode detectar, se é que possível detectar, o ciúme do marido, do companheiro, se ele é aceitável ou se ele é doentio? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Ciúmes é algo bacana no relacionamento, Boris Casoy, mas quando ele é relacionado com algo como sendo algo bacana. Eu sempre digo que você tem pessoas que não são ciumentas e aí ninguém gosta. Você tem aquela pessoa que tem um ciúmes bacana, é o que eu chamo de ciúmes positivo, aonde acaba apimentando a relação. Mas a terceira questão é o chamado ciúmes doentio, que tem uma certa graduação. Nesse caso, a gente observou pelo relato do pai da vítima que se tratava de um rapaz com ciúmes extremamente doentio. E aí o que acontece, Boris? A pessoa acaba enxergando verdadeiras fantasias. O ciúme é tão grande que ele acaba enxergando coisas que realmente não pertencem. Mas detectar, Boris, é muito fácil. É o que eu chamo de sinais exteriores de uma pessoa violenta. No momento em que o homem prende a mulher, segue a mulher, investiga os seus meios de celular e computador, não permite que a mulher use roupa X ou roupa Y, ou seja, faz uma verdadeira cercania dessa mulher, é natural que com o passar do tempo vem o primeiro xingamento, o primeiro empurrão, a primeira agressão verbal, agressões físicas e vai redundar, como nesse caso, em verdadeiras emboscadas, aonde o homem doente por ciúmes acaba matando uma pessoa que muitas vezes não tinha nenhum tipo de relacionamento com a sua esposa. E aí a mulher precisa denunciar, porque essa vítima podia ter sido ela também, né? Foi esse rapaz que aparentemente não tinha nada a ver, mas podia ter sido ela. Lordello, eu peço para você continuar com a gente para comentar mais um caso. Esse aconteceu na Irlanda, onde a polícia procura por um brasileiro desaparecido há uma semana. As informações com a correspondente Érica Abreu. Kaique Trindade de Oliveira chegou no mês de fevereiro à capital irlandesa, Dublin, em busca de um sonho, o de estudar e trabalhar. Tudo ia bem até ele desaparecer na terça-feira passada, quando saiu de casa na cidade de Clondalkin para ir à escola. E aí o último dia que eu vi o Kaique foi na segunda-feira de manhã.
Eu sempre mandava uma mensagem para ele de manhã e à noite, né? Porque durante o dia ele estava em curso. Então, na segunda-feira de manhã, mandei um bom dia para ele, falei para ele se estava tudo bem, se ele tinha dormido bem, ele falou que estava bem. A mãe, que é de São Paulo, conta que conversava com o filho sempre pela internet. Valclécia chegou à Irlanda um dia após Kaique desaparecer e explicou que resolveu visitar o filho depois que colegas relataram um comportamento estranho. Todas essas informações que eu recebi aqui, de que o Kaique tinha surtado e que o Kaique tinha problema psicológico, me assustou também, porque não é o Kaique lá do Brasil, não é o Kaique que saiu da minha casa feliz para vir fazer o curso de inglês, o intercâmbio de inglês e trabalhar. Ela conta que a carteira do filho foi encontrada um dia após seu desaparecimento, com dinheiro, cartão de crédito e um bilhete de transporte público em um supermercado perto da casa onde ele morava. De acordo com a advogada especialista em imigração Francine Mendonça, o caso de Kaique mostra a importância do apoio de colegas durante o período de adaptação em outros países. Todo mundo tem problema de adaptação, não é um ou dois, são todos. Eu já trouxe estudante para cá que eles ficaram, era para ficar 3 meses, eles ficaram 1 mês porque eles não conseguiram ficar longe da família. Mas a gente tem que se respeitar também, respeitar o teu limite. Não tenha medo de dizer se tu tá doente, se tu precisa de alguma coisa, ou até a própria escola pode te ajudar. Se tu estiver passando por depressão, tenta conversar com o teu professor. Se tu não conseguir te comunicar com ele em inglês, busca alguém que fala português. Faço um apelo para as pessoas que estão vendo ou que viram ou que suspeitarem para entrar em contato com a Guarda aqui no país. Se tiver alguma pista do Kaique, para informar também, tem um grupo ou por Facebook. Érica Abreu de Londres para o Rede TV News. Que mistério, hein? Lordelo, na sua opinião, o que pode ter acontecido com o Kaique? Amanda, desaparecimento aqui no Brasil é caso corriqueiro. Normalmente, nós encontramos 2 tipos de desaparecidos. O que eu chamo de desaparecido não voluntário, ou seja, aquele envolvido num crime, se tornou vítima de criminoso, que me parece que não é esse caso lá na Europa. Nós temos um caso de desaparecido voluntário. Por que será que ele pode ter sumido do local onde ele estava? Primeiro, alta depressão, depressão profunda. 2, um processo de estresse muito grande que pode levar a pessoa a ter um sentimento de fuga. E por último, Amanda, uma questão de doença psiquiátrica embutida, que de uma hora para outra aquela bolha abre e a pessoa naquele desespero acaba fugindo. Então me dá a impressão que trata-se de um desaparecimento voluntário. Lordelo, a polícia brasileira participa dessas investigações ou elas estão só com a polícia da Irlanda? Boris, a sua pergunta é muito importante, até para esclarecer quem tem parente desaparecido no Brasil. No Brasil, como é que é feito? A pessoa vai numa delegacia, diz ao delegado que o seu parente desapareceu, é feito um registro e é jogado no sistema da polícia, Boris, um chamado alerta. Da mesma maneira que o carro roubado ou furtado tem esse alerta, a pessoa desaparecida também. Na Europa, funciona do mesmo jeito, mas eu entendo que a polícia brasileira vai ter, é óbvio, e não vai ter como auxiliar a polícia estrangeira, talvez a Interpol, mas a presença da mãe na Europa, movimentando o que eu sei, rede social e internet, é realmente de grande valia. Lordelo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez conosco. Te esperamos em breve. Boa noite. O governo russo disse hoje que só vai colaborar com as investigações da polícia britânica sobre o envenenamento do ex-espião russo, exilado no Reino Unido, se tiver acesso ao agente tóxico. A declaração foi a resposta dada pela Rússia à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que pediu explicações a Moscou sobre o ataque contra o ex-espião Sergei Skripal e a filha dele. O governo britânico diz que o agente tóxico pode ter sido produzido na Rússia. Ontem, May afirmou que vai aplicar sanções econômicas e diplomáticas em retaliação ao ataque contra o ex-agente em Salisbury no último dia 3. Sergei Skripal e a filha Yulia foram encontrados inconscientes e estão internados em estado crítico.
Em Gaza, o primeiro-ministro palestino Rami Handallah sobreviveu a um atentado. Segundo a Autoridade Nacional Palestina, uma explosão atingiu o comboio em que o premier estava. Uma cratera se abriu no chão. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Rami tenta uma reconciliação entre os grupos Hamas, que controla a faixa de Gaza, e o Fatah, apoiado do presidente palestino Mahmoud Abbas. O Hamas condenou o ataque. O presidente Donald Trump demitiu hoje o secretário de Estado americano Rex Tillerson. Em resposta à demissão, Tillerson cutucou Trump ao dizer que a liderança dos Estados Unidos começa com democracia. Veja os detalhes com o correspondente Fábio Borges. A demissão do secretário de Estado Rex Tillerson é a mudança mais importante feita até agora na equipe do governo de Donald Trump. Nos dávamos muito bem, mas discordávamos sobre muitas coisas. Uma das divergências era sobre o acordo feito com o Irã durante a administração de Barack Obama. O acordo era terrível, mas o Rex achava que estava bom. Eu queria acabar com o acordo ou fazer algo diferente. Mas nós não estávamos pensando da mesma forma. Em resposta à demissão, que foi feita pelo Twitter, Tillerson cutucou Donald Trump ao dizer que a liderança dos Estados Unidos começa com diplomacia. Eu vou agora retornar para minha vida como cidadão e com orgulho da oportunidade de ter servido meu país. Trump e Rex Tillerson também tiveram desavenças pessoais. Tillerson teria chamado o presidente de idiota diante de membros do governo numa reunião. Donald Trump indicou Mike Pompeo para ser o novo secretário de Estado americano. Ele é o diretor da CIA, a Central de Inteligência Americana. A chefia da agência passará para Gina Haspel, a primeira mulher a assumir o cargo. Eu tenho trabalhado com Mike Pompeo por um bom tempo. Ele tem uma energia tremenda e um grande intelecto. Estamos sempre em sintonia. Mike Pompeo deve ter como primeiro grande teste no comando das relações exteriores do país acompanhar Donald Trump na reunião com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que deve acontecer até o final do mês que vem. A principal pauta do encontro será o programa nuclear norte-coreano. Logo após fazer os anúncios, Donald Trump embarcou para a Califórnia na primeira visita dele ao estado desde que foi eleito. A agenda dele inclui uma vistoria em protótipos do muro que deve ser construído na fronteira com o México. Manifestantes protestam desde ontem contra as duras políticas de imigração impostas por Donald Trump. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Em um determinado momento, as tensões pessoais entre Trump e Tillerson chegaram ao nível do xingamento, como você viu. Eles chegaram a divergir, inclusive, sobre a política em relação à Rússia e Coreia do Norte. Aquele incidente que deve ter chegado aos ouvidos do presidente, quando Tillerson chamou Trump de idiota, foi extremamente grave. Diversos membros do governo ouviram e dizer que era idiota, não, era imbecil. E ele ia sair, mas acabou instado pelos companheiros a permanecer no governo. O ex-secretário disse que o presidente não lhe deu qualquer razão para a demissão. O novo secretário de Estado, Pompeo, foi deputado republicano do Kansas, é oficial aposentado do Exército, formado em West Point e graduado em Direito por Harvard. É considerado linha dura, muito mais à direita que Tillerson. Então vamos falar de previsão do tempo. Ainda estamos no verão, mas ao contrário do calor e das pancadas de chuva típicas dessa estação do ano, no sul do país é o frio que impera, que dá as caras, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Amanda, para você ver, né? Oi, Boris. Oi, boa noite, Boa Lu. noite, uma ótima noite para você que está sempre aqui com a gente no Rede TV News. Amanda, uma massa de ar polar está atuando no sul e fez gear na madrugada, tanto na Serra Gaúcha quanto catarinense. Eu vou aproveitar e já chamar o temporino para mostrar o quanto esfriou por lá nessa madrugada. Olha só, em Bom Jardim da Serra, 3,1 graus. Vacaria chegou a 3,3. E Urupema, Santa Catarina, 4,1 grau.
Amanhã vai começar a esquentar por lá, mas com a chegada de uma nova frente fria ao sul do país, vai chover forte, a gente tem que ficar de olho. Falando em ficar de olho, vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã para ver como é que fica o tempo em todo o país, começando pelo sul. O sol vai predominar na maior parte do território gaúcho. Nas cidades que fazem fronteira com o Uruguai, chove à noite. Paraná e Santa Catarina, a chuva vem a partir da tarde. No sudeste do país, só não vai chover no leste de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Para as demais áreas, há previsão de pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde. No centro-oeste do país, nada muda em relação a hoje. Chove à tarde, principalmente nos 3 estados. Nordeste, por lá, a chuva continua a atingir a maior parte da região, inclusive Salvador, onde tem trazido muitos estragos. E não vai chover no Nordeste e no extremo sul da região. E no norte do país, só não vai chover também aqui no norte do Amazonas, Roraima e noroeste do Pará. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros, porque o dia começa com 21 graus aqui em Campo Grande e também em Floripa. À tarde vai fazer calor de 35 graus em Boa Vista, de 34 graus lá no Rio de Janeiro. E desse calorão todo a gente vai para onde? Para a Patagônia, na Argentina. Vamos até lá? Porque olha só, parte desse arco natural do glaciar Perito Moreno despencou. Isso aconteceu no domingo por volta da meia-noite, quando o parque estava fechado, o Parque Glaciares, Los Glaciares, estava fechado ao público. Segundo especialistas, isso é normal, é natural, acontece de 2004 para cá, entre 2 a 4 anos, a cada 2 a 4 anos, e ajuda a manter o equilíbrio do glaciar. É isso. Uma boa noite para vocês e a gente se vê amanhã. Imagem bonita essa, né? Linda, isso que eu ia comentar. Lu, muito bonito. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Na França, uma lei polêmica está dando o que falar. Veja o porquê com o correspondente em Paris, Luciano Júnior. A notícia do projeto de lei que multa as pessoas que tentarem passar uma cantada em outras surpreendeu. Quem é que nunca levou uma? Olha, como eu tenho namorado, vou dizer não. Mas claro que isso acontece dependendo do lugar aonde você vai. A multa prevista é de 80 euros, aproximadamente R$360. Essa francesa acha a proposta, que ainda será analisada pelo parlamento, muito estranha. Eu entendo que o governo está procurando de todas as formas proteger as mulheres, mas efetivamente, como vai ser quando uma mulher for abordada? Vai ter um policial que vai estar ao seu lado e vai vir prender o rapaz? Eu acho que não vai servir para nada, é simbólico. Simbólico ou não, essa franco-brasileira sabe bem o que é uma cantada. Por onde passa, tem sempre alguém dando uma espichadinha no olhar. Bonjour, bonjour. Esse aí começa de leve, com um simples bom dia. Para um bom dia, não tem porquê, né, se ofender e ter uma multa de 80 euros. Não tem nada a ver. Esse outro parece mais abusado. Convidar para tomar um negocinho. Realmente não tem porquê se magoar, vamos falar, com esse tipo de abordagem. Porque, sinceramente, ele seria muito cortês e iria tentar convidar para tomar um drink ou algo parecido. Apesar de parecer curiosa, insólita e até mesmo engraçada, esta nova regra faz parte de um conjunto de medidas que o governo francês está fazendo para evitar a violência contra a mulher. E não parou por aí, não. Uma nova lei sobre consentimento de atos sexuais também será apresentada em abril no Congresso. Ela teria sido proposta após um caso de violência sexual que chocou a França. Um homem engravidou uma criança de 11 anos. E foi absolvido. O objetivo agora é estipular a idade do consentimento, que seria de 15 anos. Esta advogada criminalista explica que hoje no Código Penal francês ela já é referência para os casos de questões de consentimento. Porém, as acusações passam por um julgamento para decidir se houve ou não estupro. Com a nova lei será diferente, e casos como o da criança de 11 anos não se repetirão. Caso se confirme a idade de 15 anos como padrão e definitiva, qualquer tipo de ato sexual, consentido ou não, e tentativas serão qualificados de estupro. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Agora é hora do esporte com uma notícia triste. Morreu nesta tarde Bebeto de Freitas. Uma grande perda, né, Silvio? Boa noite. Sem dúvida nenhuma, um exemplo a ser seguido por todos os esportistas brasileiros.
Foi técnico, jogador, presidente, organizou o futebol brasileiro como uma empresa, coisa que não acontecia antes dele. Rodrigo Cabral está em Belo Horizonte e tem as notícias. Por favor, Rodrigo. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Bebeto de Freitas passou mal no final de um evento hoje à tarde na cidade do Galo. Ele era dirigente do Clube Mineiro e participava do lançamento oficial do time de futebol americano do Atlético. Bebeto tinha 68 anos e sofreu uma parada cardíaca. Ele chegou a receber atendimento médico no centro de treinamento, mas não resistiu e faleceu antes mesmo de ser levado para o hospital. Ano passado, Bebeto de Freitas foi nomeado secretário de Esportes e Lazer pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, mas no começo deste ano deixou o cargo para trabalhar no Atlético. O Clube Mineiro decretou luto oficial de 3 dias. Bebeto de Freitas era uma das personalidades mais importantes do mundo do esporte. Veja na reportagem. Bebeto de Freitas foi jogador e treinador da seleção brasileira de vôlei. Ele treinou a geração de prata, que encantou o mundo nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles. O capitão daquela seleção e comentarista de vôlei da Rede TV lamentou a morte de Bebeto. E hoje é com muita tristeza que a gente perde essa pessoa incrível, não só um dos treinadores revolucionários que o mundo do voleibol já teve. Perdemos o grande paizão que nós tínhamos, todos esses jogadores da seleção de prata, e principalmente que nós perdemos o amigo. Depois de passagem vitoriosa no voleibol italiano, Bebeto foi convidado para comandar a seleção da Itália e conquistou a Liga Mundial em 1997. Por tudo isso, foi homenageado pelo Hall da Fama da modalidade. No futebol, se tornou presidente do Botafogo, time pelo qual sempre foi apaixonado. Ficou no cargo de 2003 a 2008. Estamos aqui à disposição da família, já colocamos à disposição a nossa sede social aqui em General Severiano, o Casarão, para que seja feito o velório dele. Quis o destino que começasse a carreira de cartola no Atlético Mineiro em 1999. Foi manager e responsável por trazer uma administração mais profissional para a diretoria do clube. Voltou ao clube em 2001 e no fim do ano passado, quando assumiu o cargo de diretor de administração e controle do clube. Nas redes sociais, amigos e atletas prestaram homenagens. Campeonato Paulista já tem datas e locais. Veja. Cartolas dos clubes que disputam as quartas de final do Paulistão foram até a federação discutir datas e mando de campo das partidas. E deu confusão nos jogos de ida, hein? É que o Palmeiras joga no sábado em Novo Horizonte. No domingo, o São Caetano enfrenta o São Paulo na Anacleto Campanella. O Santos pega o Botafogo em Ribeirão Preto e o Bragantino abriu mão de Bragança Paulista e vai atuar contra o Corinthians no Pacaembu às 11 da manhã. É simples, é questão financeira, recurso, um time pequeno do interior tem que buscar os recursos para sobreviver. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, ficou irado com a decisão, alegando que o rival está sendo beneficiado. Eu acho que tem uma distorção esportiva, eu acho que nós não deveríamos ir por esse caminho, eu contestei, respeitando a todos. Mas não é uma decisão que o Palmeiras compartilha, que o Palmeiras aprova. Mas essa partida que deu o que falar ainda pode sofrer alterações. A Polícia Militar solicitou a mudança da data de Bragantino e Corinthians, alegando que na saída do estádio, os torcedores alvinegros podem encontrar os são paulinos que estariam indo para o Morumbi. A Federação Paulista ainda não se pronunciou. Mas a inversão de mando de campo não foi a única polêmica por aqui. A outra foi a contratação bombástica do Corinthians, que acertou com o lateral esquerdo Zeca, que briga judicialmente com o Santos. Assim que o jogador conseguiu a liminar que o libera para se transferir para outro clube, o Corinthians não perdeu tempo. Ele pode hoje assinar com qualquer clube. Nosso jurídico tem feito análise, a gente tem feito, está trabalhando em cima de contratos e sendo provavelmente nas próximas horas a gente então consegue concretizar essa contratação. A diretoria do Santos acredita que o clube da Baixada vai reverter a decisão na justiça e deixar o timão em saia justa. O Santos está confiando no seu departamento jurídico. Tem uma multa, a multa não é pequena. O Corinthians passa a correr um risco de um valor alto. Os tribunais vão decidir. Mas os cartolas da equipe de Parque São Jorge não estão nem aí para a ameaça da galera do Peixe. Nosso jurídico analisou, diz que existe a chance disso acontecer mínima e o Corinthians está se garantindo em contrato de outras maneiras para que, se isso ocorra, o Corinthians não tenha nenhum tipo de prejuízo. Gente, parece que a rivalidade entre os dirigentes não fica apenas dentro de campo.
E nesta quarta-feira, outros 2 jogos fecham as oitavas de final da competição. Um Beşiktaş praticamente eliminado depois de levar 5 gols no primeiro jogo, recebe o Bayern de Munique em Istambul. O grande duelo do dia ficará entre Barcelona e Chelsea aqui no Camp Nou. As equipes empataram em 1-1 em Londres e agora o time catalão pode se classificar com um simples 0-0. Será que Messi, Suárez e Paulinho passam para a próxima fase? A partida de amanhã será complicada, mas o resultado que conseguimos como visitantes vai nos fazer passar para a próxima fase. Eu acho que será um jogo disputado, que o Chelsea ficará mais atrás. Mas mesmo assim o Messi irá marcar. Serão 2 gols. Só que o Chelsea vem preparado para garantir a vaga. E quem mais preocupa o técnico Ernesto Valverde é um brasileiro. O William é um jogador que devemos ficar de olho, pois ele tem muita facilidade para chutar. Provavelmente está vivendo um dos melhores momentos da temporada. O William não foi o único brazuca que virou assunto na coletiva do Barça. Perguntado sobre a possível volta do craque Neymar, Busquets se mostrou bastante irritado. É uma pergunta para ele. Ele decide seu futuro. Agora, é um jogador de outro time que não está aqui. Então, não vou falar do tema. Afinal, é falar por falar e temos um jogo amanhã. Paulo Otero, de Barcelona, para o Rede TV News. Há exatos 5 anos, o cardeal argentino Jorge Bergoglio se tornou Papa Francisco. O líder assumiu a Igreja Católica depois da renúncia de Bento XVI em um momento de crise. Apesar das críticas dentro e fora da Igreja, Papa Francisco conseguiu transmitir ao Vaticano mais carisma e humildade. Quem tem os detalhes sobre este papado é Peterson Isidoro. Habemus Papa. Numa praça de São Pedro lotada, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro cardeal do continente latino-americano a ser nomeado pontífice, acenou para uma multidão. Começava assim a peregrinação de um líder católico diferente. O Papa de número 266 é o primeiro Francisco. A escolha veio depois da renúncia de Bento XVI, primeiro pontífice a abdicar do trono de Pedro em quase 600 anos. Uma renúncia inédita, marcada por escândalos de pedofilia e perda de popularidade de fiéis. Nesses 5 anos à frente da Igreja Católica, Papa Francisco vem escrevendo um capítulo por onde passa. A sua capacidade de partilhar e de comunicar com os outros, a sua humanidade. Sorrisos, abraços, penitência. Se por um lado o Papa Francisco tem conseguido resgatar a fé de milhares de fiéis espalhados por várias partes do mundo com seus discursos humanitários e gestos simples, no interior de muitas igrejas católicas a situação é bem diferente. Assuntos considerados delicados pelo Vaticano, tratados até a chegada de Bergoglio ao papado com muita discrição e sequer discutidos na cúria, agora ganharam destaque com o novo pontífice. Foi assim durante uma viagem oficial ao pegar o microfone e falar sobre homossexuais. Se alguém é gay e ele procurar o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? E admitir que a igreja tinha culpa por acobertar por tanto tempo abusos sexuais cometidos por bispos e padres. Devo chiedere scusa. Duro com seu clérigo, ele vem resistindo às pressões internas da igreja. Muitos cardeais já não escondem a insatisfação com o jeito e as decisões de Francisco. Isso parece não afetá-lo. Aos 81 anos, o argentino simpático tira selfies, viaja o mundo, reúne líderes, quebra tabus. Vai levando um papado à mão de ferro, mas sem perder o entusiasmo de dias melhores. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News.
O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.